Em nome da senhora secretária, este cerimonial desfaz a mesa, agradece a presença de todos e os convida a permanecerem no local para a continuidade do evento. Convidamos para compor a mesa redonda que traz o tema Expectativas da segunda versão da BNCC, com os seguintes expositores. Convidamos a senhora Rita Coelho, coordenadora geral de Educação Infantil da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura, MEC. Convidamos o senhor Ítalo Dutra, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, no Distrito Federal. Convidamos a senhora Denise Carvalho, professora, doutora em Linguagens no Centro de Educação da UFRN. Para coordenar a mesa, convidamos a senhora coordenadora da Comissão Estadual da BNCC, professora Andréia Carla Campos. Com a palavra, a coordenação da mesa. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os meus colegas professores, né? Essa mesa, ela é muito especial mesmo. Ela foi escolhida por nós e Ítalo e professora Rita aceitaram o nosso convite. Nós consideramos que os dois professores, eles tinham que vir a Natal, dar a contribuição pelos profissionais que são, pela contribuição que dão, não é? E por vocês, todos nós, merecermos os dois nessa mesa agora. Antes de começar, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que houve um esforço muito grande da Comissão Estadual, da Base Nacional Comum, de que 70% dos 296 inscritos fossem professores. Houve um esforço enorme, e vocês não imaginam quanto esforço, para que vocês estivessem aqui. Eu gostaria de dizer isso porque muitas pessoas, muitas instituições gostariam de estar presentes aqui. Não foi fácil, não foi. No lugar que eu ocupo, como professora, representante da Undime, dizer não a essas pessoas. Mas nós dissemos para garantir que vocês estivessem aqui. E eu começo falando isso para dizer que aproveitem bastante, porque vocês estão aqui, porque isso tudo foi preparado para vocês, professores, que estão em sala de aula. Queremos agradecer demais a presença de vocês e queremos dizer que para nós é uma honra, dizer para a Comissão Estadual que a gente conseguiu, que nós conseguimos trazer os professores, não é? E gostaria de uma salva de palmas para eles. Bom, mas continuando, antes de dizer para vocês como é que vai ser a nossa mesa, eu gostaria de dizer que eu não estaria mais aqui, se não fosse o professor Ítalo Dutra. No início da comissão, tinha um representante da Concede da Undime. E nós dois segurávamos as pontas
E viajamos esse RN quase todo, fazendo as discussões, mobilizando e articulando as discussões da base. Mas, no meio do caminho, esse colega do CONSED, que se chama Alessandro Azevedo, ele que iniciou todo esse processo, ele precisou se ausentar dessa comissão. Com a sua ausência, nós ficamos sem referência no Estado. Ficamos sem referência. O trabalho dele, eu não conheço o trabalho como o que ele fazia, mas o trabalho na comissão era importantíssimo. Bom, eu passei de coadjuvante para ter que decidir se a gente continuava ou não. E aí, quem ia continuar com essa comissão? Eu procurei Ítalo, disse, Ítalo, é o seguinte, vou ter que sair, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimentos para levar isso para frente, conhecimento no sentido de conhecer pessoas que vão nos apoiar e levar isso para frente. Mas Ítalo disse assim, não, vai não, porque você não está sozinha, porque eu estou com vocês. E eu digo, então pronto, então você está mesmo? Está, então vamos continuar. Voltamos, reunimos a comissão estadual, substituímos algumas pessoas que tinham saído e nós estamos aqui, não é? Estamos aqui. Em nome da comissão, eu digo a vocês que essa comissão, ela é muito especial, porque faz parte dela pessoas que realmente abraçaram a causa. Pessoas que em nenhum momento deixaram cair a esperança e a certeza de que hoje estaríamos aqui, mas também a certeza de que a BNCC, ela é necessária, ela é relevante, e nós que estamos em sala de aula precisamos dela, não é? Mas eu quero agradecer também à professora Jeane Dantas, porque eu não conhecia a professora Jeane, mas, competente como ela é, ela não poderia ter feito diferente. E me chamou, porque uma pessoa disse que eu era formadora do pacto. E como lá estava pedindo um formador do pacto, a pessoa disse que poderia ser eu. E quando nós nos conhecemos, eu disse, mas eu acho que para isso aí eu estou achando que não sou eu, porque você sabe que eu sou professora. Não, é você mesma, é você, vai ser você. E aí, isso também me fez continuar, porque nós, professores, a gente precisa disso de vez em quando, né? De que alguém ache que realmente a gente é capaz e que a importância, né, na escola, além das crianças e dos estudantes, estejam onde eles estiverem, não é? Nós somos esse ponto, esse elo, né, de grande importância. Mas agora nós vamos começar a mesa redonda com a professora Rita e o professor Ítalo. E antes da fala deles, nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de autores, professores, que analisaram, fizeram uma análise da segunda versão da BNCC. É um vídeo curto, muito interessante, e que vai ajudar nas discussões nos grupos de trabalho. Após o vídeo, a gente segue com a palavra do professor Ítalo e depois com a professora Rita Coelho. Tá bom? Então... Diferentes sociedades e países têm diferentes definições da sua educação de base. É importante que haja essa sinalização do que deve ser comum. É uma visão do todo da educação que vai ganhar versões, nuances e características regionais ou até locais, mas é uma visão do que a educação de base deve promover. A construção de uma base não é um processo fácil, exatamente porque essa construção tem que combinar a cooperação de vários especialistas de diferentes áreas, de professores de diferentes segmentos da educação básica, de diferentes conteúdos da educação básica. Então, essa combinação é difícil.
E é difícil pensar nisso, definir isso com os olhos voltados para a realidade da escola e das salas de aula. A base é algo absolutamente necessário para o professor. Eu diria até que é algo que os professores esperam, desejam. Costuma-se dizer que isso tira a autonomia do professor. Não é verdade. Ao contrário, a autonomia do professor está na definição dos caminhos para chegar lá. Mas onde chegar, eles querem saber o que se espera de nós, onde devemos chegar. A ideia não é que ela engesse ou tire a autonomia do professor em sala de aula, mas, sobretudo, que ela possa contribuir na sua formação e principalmente na elaboração das suas aulas, né? Saber o que os alunos precisam entender ano a ano vai colaborar no projeto político-pedagógico das escolas e, sobretudo, na avaliação. É importante que os professores saibam aquilo que o aluno já superou e aquilo que ele precisa fazer para superar as suas etapas de aprendizagem. Nessa dimensão de criar linguagem comum do fato pedagógico, a base é muito importante. Não que a gente não tenha isso hoje, mas perceba, a base nos força, de fato, a ter clareza sobre essas ações. A despeito dos problemas da primeira versão, houve uma coisa muito bonita. Houve uma consulta muito ampla, 12 milhões de contribuições, e elas levaram a algumas reformulações da base. Então, 2 progressos, portanto. O garantir o foco na maturidade crescente do estudante e, portanto, por trabalhar por etapas. A outra, garantir a progressão. Isso foi comum a todas as áreas do conhecimento. Houve esse crescer. De uma maneira geral, tinha uma preocupação quanto à clareza dos objetivos, porque nós achamos fundamental que os objetivos sejam bem claros. Que todo professor, desde aquele no início da carreira até o mais experiente, seja capaz de compreender exatamente o que se espera na proposta do objetivo. E acho importante a gente pensar que revisar a versão 2 não quer dizer um fracasso, uma falha da segunda versão. Acho que o processo é esse mesmo. Teve a versão 1, ela foi objeto de reflexão, melhorou-se, aprimorou-se, e agora é uma oportunidade de aprimorar ainda mais. Então, este aprimoramento tem que ser visto nessa perspectiva, faz parte de um processo. A primeira versão da base foi um fundamento que permitiu já se trabalhar sobre alguma coisa concreta. A segunda versão já avançou bastante, aproximando-se mais daquilo que seria uma base adequada. No meu entender, faltam ainda ajustamentos. É preciso considerar que, para que isso funcione na escola e na sala de aula, é preciso ser alguma coisa bem objetiva. Eu acho que a base, nessa segunda versão, precisa, sobretudo, do que eu chamaria de enxugamento, que ela seja aquilo que é essencial e que o fundamental, o central, o essencial na base seja a definição das metas, dos objetivos, das habilidades. Que haja uma sequência, uma progressão bem pensada da educação infantil para o ensino fundamental das séries iniciais, para o ensino fundamental das séries finais, para o ensino médio, de modo que o aluno seja orientado com continuidade, não é? Com progressão, que são princípios fundamentais de uma base nacional comum. Nós temos que ter clareza que ao longo da educação a criança tem que ser exposta a textos que sejam progressivamente mais complexos. Eu sonho sim de ter uma recomendação para cada ano escolar, quer dizer, que cada família pudesse
ter recomendações para dizer, será que meu filho, será que minha filha está lendo como deveria estar lendo? Se ela está no 9º ano, se ela está no 5º ano? Que isso fosse de conhecimento público, né? Claro, um grande número de textos, mas que fossem classificados de acordo com o desenvolvimento. Se a gente olha os objetivos de aprendizagem, eles não estavam gradados, não estavam escalonados de tal forma a respeitar a crescente maturidade da criança ou do jovem. Uma coisa que nós já tínhamos percebido ou intencionado na formulação da primeira versão é procurar articular a crescente complexidade entre as diferentes ciências. Mas nós tínhamos sim problemas de graduação também no ensino fundamental. Não havia um cuidado maior de apresentar coisas mais elementares, mais macroscópicas, e isso crescendo em complexidade. Então a graduação não estava de todo respeitada. Na terceira versão, é preciso que isso ainda seja aperfeiçoado. Não creio que nós tenhamos conseguido completamente garantir a progressão. Altas expectativas é olhar para a redação do objetivo e ver se o que ele pede exige habilidades de pensamento mais sofisticadas. Uma coisa é eu dizer, calcular a adição. Outra coisa é eu dizer, resolver problemas de adição. Embora a adição seja a noção, o conceito envolvido nos dois objetivos, nas duas redações, uma redação é muito diferente da outra. Porque quando você diz calcular, você está falando de uma coisa muito específica. Eu vou lá, aplico uma técnica e vejo se a técnica está certa ou está errada. Mas quando você diz resolver problemas de adição, você está falando de uma coisa muito maior. Nesse sentido, olhar os verbos faz toda a diferença, porque o verbo exige uma ação. E vocês precisam olhar que essa ação é sempre um pensamento. Então, é bom analisar a progressão para ver se há uma relação e um nível de exigência cada vez maior conforme os anos passam, mas é bom olhar se há um perfeito equilíbrio. Se calcule, identifique, localize, forem ações mais fortes do que resolver problemas, do que relacionar, do que comparar, então nós temos uma base cujas expectativas são baixas. Há princípios norteadores gerais do que nós gostaríamos que crianças e jovens se desenvolvessem, em torno do qual se desenvolvessem. E seria preciso verificar de que maneira os objetivos de aprendizagem, que são um aspecto central, é onde a coisa chega, de fato estão correspondendo aos objetivos formativos mais gerais expressos nos princípios ou direitos. A gente vai trabalhar as questões acadêmicas, intelectuais, mas também é preciso trabalhar as questões sociais, emocionais, físicas, culturais, para que de fato a gente prepare os alunos para a vida e para a vida no século XXI. Então é fundamental que a base traga todos esses elementos, não só no texto introdutório, que já sofreu avanços significativos da primeira para a segunda versão, ou seja, esses textos introdutórios já trazem a dimensão dos objetivos, como eles chamam agora, de aprendizagem e desenvolvimento, mas é muito importante que o que está contido no texto introdutório seja espelhado nos objetivos propriamente ditos. Um grande avanço da primeira versão para a segunda versão que a gente considera é a organização dos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem por subgrupos etários, né? Os subgrupos etários, eles permitem com que o município, né, a rede de ensino e os professores, as escolas, os pais tenham maior clareza do que a gente espera para as crianças ao longo do seu desenvolvimento. E vale notar que foi feito de uma forma super interessante, que não foi a divisão do 0 a 3 e do 4 a 5, que é uma divisão muito mais de um ponto de vista institucional, dos equipamentos. E foi uma divisão que considerou as grandes etapas do desenvolvimento. Acho que o desafio que essa versão 2 da base tem
é uma análise se efetivamente a gente conseguiu pensar na progressão. Então, se a gente tem para cada um dos objetivos efetivamente algo que diz respeito a uma complexidade dos contextos que estão sendo propostos para as crianças, ou das experiências que estão sendo propostas a elas, ou do conhecimento que está sendo trabalhado com elas. O progresso foi pouco, na minha opinião, da educação infantil para o ensino fundamental. A criança está em processo de desenvolvimento desde que nasce e de aprendizagem desde que nasce. Então, o que se quer é que esse desenvolvimento da criança, no caso da língua, um desenvolvimento na linguagem oral, na inserção no mundo da escrita, né, na aprendizagem desse sistema que é o sistema alfabético de escrita, pelo qual a criança tem muita curiosidade desde cedo e desejo de aprender. O importante é que, na definição dessa base, todos os professores colaborem, porque uma coisa é a visão, é a concepção teórica do que é necessário que todas as crianças atinjam. Outra coisa é o conhecimento próximo, estreito dessas crianças reais que estão nas salas de aula. Isso quem tem é o professor. É ele que pode dizer, é isso é muito, isso é pouco, isso não é para esse ano, isso é para antes, isso é para depois. Porque é a experiência dele que pode ajudar a fazer essas definições. A colaboração dos professores na construção da base é fundamental.